Vamos dar prosseguimento às nossas aulas do capítulo 7, inferência estatística sobre variâncias generalizadas em populações normais, multivariadas. Estamos falando sobre inferência, teste de hipótese, estimação por intervalo, falamos do caso exato, falamos de duas aproximações e vamos agora falar estritamente da última aproximação, que é a aproximação de Djalor, 2009. 2009 é esse aqui. A distribuição assintótica do determinante da matriz de covariância amostral, e em que ele apresenta essa teoria que a gente está adaptando para fazer os testes de hipótese e processo de estimação. Então, a estatística do teste ela é dada, nesse caso, pelo determinante da S menos o B1 delta 0 e o denominador desse ZC é delta 0 raiz de B2. Então, precisamos de duas quantidades B1 e B2 aqui, e essas quantidades, a B1 depende dos graus de verdade, que é N menos 1 elevado a P, produtora desses graus de verdade menos I mais 1, I variando de 1 até P, Ni menos I mais 1, quando I for 1, vezes Ni menos I mais 1, quando I for 2, até P. Uma vez calculado o B1, vamos calcular o B2, então B2 depende do B1 dividido por Ni sobre P, e esse produtor aqui é Ni menos I mais 3, e também menos, depois de calculada essa primeira parcela, menos B1 ao quadrado. Uma vez tendo B1 e B2 aqui, voltamos na estatística, com o determinante da S menos B1 delta 0 vezes raiz de B2. A distribuição, se vocês quiserem rever por que é isso aqui, né? Porque isso aqui é a média da normal, da aproximação normal, e isso aqui é a variância da normal sobre H0, tá? Então, nós temos uma estatística do teste para o cômputo do valor P, para a gente tomar a decisão se deve ou não rejeitar a hipótese H0, de que o nosso determinante sigma é o delta 0. Delta 0, lembrando, é o valor hipotético do determinante sigma de interesse. Então, no caso bilateral, o valor P é 2 vezes 1 menos o EFON da normal padrão avaliado em módulo 16, como nos outros casos. Para H0B é 1 menos o EFON da normal padrão avaliado em ZC, que não é em módulo, e no caso C, respectivamente, é o EFON da normal avaliado em ZC, diretamente, não é 1 menos, aqui é direto, é a área à direita do valor calculado ZC. Então, se os nossos valores P em cada caso particular forem menores que o nível de significância, rejeitamos a hipótese H0. Tá? Então, se o valor P, para cada um dos tipos de hipótese, seja lá, a gente vai estar fazendo um tipo só de hipótese, a intenção é um tipo só de hipótese, ou é bilateral, ou é um lateral à esquerda ou à direita, depende do caso prático que nós tivermos. Nunca vamos testar os três tipos, que não faz sentido nenhum. O valor da acumulada da normal já sabemos, né? No R a gente pode obter per norma, podemos usar tabelas também, se quiserem, aplicativos em celular, para obter esses valores. Tem um aplicativo de celular que chama Probability Distribution. Vocês podem baixá-lo para Android ou para Apple, né? O iOS lá, e usar. Tem várias distribuições, você consegue calcular quantias, probabilidades acumuladas e outras coisas nesse aplicativo. Já o intervalo de confiança bilateral para o determinante sigma, ele é dado por esses dois limites aqui. Depende daquele B1 e B2 em todos os casos, e do quantio, no caso bilateral, superior Z alfa sobre 2 da distribuição normal padrão. Por exemplo, se o alfa for 5%, a gente sabe que esse Z alfa sobre 2 é o Z0025, que é 1,96, quantio superior. E o limite inferior do intervalo depende do determinante de S, B1 mais B2 vezes Z alfa sobre 2. E o limite superior é essa mesma expressão, só que no denominador é menos. Em vez de aqui é mais, dá o limite inferior, então esse valor é maior, e esse aqui menos dá o limite, o denominador menor dá o limite superior do intervalo. Limite inferior, limite superior, esses limites aleatórios têm probabilidade de 1 menos alfa de conter o verdadeiro parâmetro determinante sigma, que é a variância generalizada. Se esse limite aqui, esse aqui pode dar negativo aqui no denominador, para não dar negativo,
Nós temos que ter B1 ao quadrado maior que B2, Z ao quadrado, Z alfa sobre 2 ao quadrado. Né? Então, B1 tem que ser maior que isso aqui para não dar negativo. Então, pegando o quadrado dos dois lados, nós temos essa relação. Caso isso aconteça, né, D negativo, a gente adota o limite superior como infinito. Caso isso não aconteça, se isso aqui acontecer, a gente considera o limite inferior como infinito. Né? Se B1 for maior, está tudo certo. Se B1 for menor, nós temos problemas e consideramos como infinito. Então, se isso aqui não acontecer, temos que adotar o limite inferior como infinito, né? Para ficar mais claro. Né? Então, esse aqui não pode ser negativo. Né? Se for negativo, é infinito para o limite superior. Caso não seja negativo esse denominador, vamos calcular normalmente, vamos ter o limite inferior e o limite superior calculado para aquela amostra específica. O intervalo de 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiança no lateral à esquerda, né, que é o correspondente à hipótese do H0B, que é um lateral à direita, que é o contrário, a gente só calcula o limite inferior, o limite superior é infinito. Então, é essa mesma expressão, só que no lugar do quantil Z alfa sobre 2 superior, da normal padrão, usamos o Z alfa, porque o alfa inteirinho está na cauda à esquerda do nosso intervalo, né? A probabilidade de intervalo não conter o parâmetro à esquerda desse limite. Então, vai desse limite aqui até... Marquei o parênteses junto, né? Tá meio difícil pegar tudo aqui, mas é esse limite que eu não consigo marcar até infinito, o limite superior. E no caso do intervalo no lateral à direita, limitado à direita, para sigma, um intervalo com confiança 100 vezes 1 menos alfa por cento, a gente só calcula o limite superior e para isso, novamente, isso aqui tem que ser positivo. Se caso seja negativo, consideramos infinito, aí o nosso intervalo vai de 0 a infinito, não tem utilidade alguma, caso isso aconteça. Tá? Nesse caso aqui. Então, caso isso não aconteça, consideramos esse valor não seja maior que esse, né? Ou seja, menor, ou seja, denominador negativo, consideramos esse limite infinito, e como no caso bilateral. Então, esse limite é igualzinho do caso bilateral, exceto também que isso aqui é o Z alfa e não o Z alfa sobre 2. Tá? Então, devemos calcular o B1, o B2, naquelas expressões que inicialmente eu falei, e chegamos aos intervalos de confiança. Então, isso aqui tudo foi derivado das distribuições que a gente já havia discutido anteriormente, nas aulas anteriores. Né? Essa seção aqui, ó, distribuições de variância generalizada. E agora, né, nós fechamos as três aproximações, a teoria exata para obter o intervalo de confiança, embora seja exata, não dá para obter analiticamente, tem que ser obtido computacionalmente, então a gente perde um pouquinho de precisão por causa do aspecto computacional, que a gente não consegue simular um número infinito de vezes, a gente tem que simular uma quantidade finita, e, portanto, a gente fica limitado também aos erros de Monte Carlo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então nós temos 3 possibilidades. Na próxima aula eu vou falar do exemplo a respeito de como obter os intervalos num caso particular, a questão dos intervalos. E nós temos os 3 casos aqui para a gente apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse, dessa aula, e até a próxima aula. Muito obrigado por assistirem e por estar prestigiando nosso canal aqui no YouTube. Lembrem-se que no livro ainda não tem esse capítulo. Né? Então, esse aqui é novidade. Se vocês comprarem um livro na editora da UFLA, não terão esse capítulo. Então, até a próxima aula.